Olá, eu me chamo Francielen e gostaria, por meio deste vídeo, compartilhar com você sobre um conteúdo muito legal e também como produzir uma videoaula diferenciada. Eu gostaria de me apresentar. Sou doutoranda em Educação pela UFOPA, na cidade de Santarém, Pará, também mestre em Educação pela UFOPA, sou pedagoga licenciada e bacharel em Educação Física. Sou docente na educação básica aqui na cidade de Santarém há 12 anos e no ensino superior há 5 anos. E faço parte de um grupo chamado GEP Corpama, da UFOPA, liderado pelo professor Ergos Couto, e nós estudamos ali sobre corporeidade, fenomenologia, esporte, no âmbito da educação, em contextos formais e não formais aqui na Amazônia. E nós temos produzido muitas coisas nessa temática, como capítulos de livros, artigos, resumos, dentre outras produções acadêmicas, colaborando com a difusão desse assunto. E aí é ele que eu gostaria de compartilhar com vocês: a fenomenologia e sua contribuição para a educação. Eu entendo que essa temática ela é muito relevante para os nossos dias, tem impactado a minha vida, a minha maneira de ser docente, a minha atuação em sala de aula com os meus alunos, com os outros professores, e tem feito um diferencial, me tornando uma docente, uma professora mais humana com os meus alunos. E, bem, nessa questão, o que é então a fenomenologia? A fenomenologia, nós entendemos por meio dos estudos, dos materiais, dos livros, do aprofundamento, que é o estudo da percepção e da experiência humana. E é uma teoria que foi criada por Edmund Husserl e outros teóricos, como por exemplo Heidegger, que vai falar muito do ser no mundo, ser ao mundo, Sartre, e em especial nós trazemos Merleau-Ponty, que é um dos teóricos que nós mais estudamos no nosso grupo de estudo, GEP Corpama. Ele vai falar muito da nossa aprendizagem pela percepção. Aí ele escreveu um livro chamado A Fenomenologia da Percepção, escreveu outro livro chamado A Estrutura do Comportamento, onde ele vai falar de um termo chamado corporalidade e corporeidade, e vai também escrever um outro livro, O Visível e Invisível, onde ele vai trazer muito mais o termo corporeidade. E o que quer dizer isso? Ele vai falar que o ser humano, ele aprende de corpo inteiro. Nós só aprendemos porque somos essa totalidade, né? Não tem como aprender só pelas coisas que entram na cabeça do ser humano. Nós aprendemos quando nós sentimos, quando nós vivemos, quando nós interagimos com o que está ao nosso redor. Aí também a aprendizagem, ela só pode acontecer porque nós somos corpo inteiro. E aí, a fenomenologia ela foca em como percebemos e interagimos com esse mundo. E o Merleau-Ponty, ele vai falar de uma tríade muito interessante. Ele vai falar que o ser humano aprende com ele mesmo, aprende com o outro e aprende com o seu entorno, valorizando essa aprendizagem em múltiplas dimensões, de múltiplas maneiras, valorizando a singularidade, as particularidades de cada sujeito e a maneira como ele vive e aprende em cada contexto de vida. É uma maneira também que a fenomenologia nos ajuda a aprender sobre esse mundo. E aí, a fenomenologia na educação vai nos ajudar a compreender como os alunos aprendem através dessa experiência. Também nos ajuda a pensar, a criar metodologias que valorizem a percepção e vivência dos alunos, porque quando nós entendemos o ser humano que há naquele aluno e o respeito para as suas particularidades, nós também pensamos em metodologias que atendam cada singularidade dessa, que respeita
as potencialidades, mas também as limitações que os alunos têm e a maneira como eles aprendem. E aí esse professor, ele é como um mediador da experiência vivida pelo aluno. E aí pode ser uma metodologia, uma teoria aplicada em qualquer área do conhecimento e em diversas áreas também da licenciatura. Então, professores de educação física, professores de letras, professores de química, pedagogia e dentre tantas outras áreas podem usar esta teoria para ajudar em seus estudos e para também se tornarem seres humanos melhores, docentes muito mais humanos nas suas intervenções. Então, os professores devem incentivar uma abordagem mais vivencial e conectada com o aluno. E tudo isso vai influenciar uma produção de propostas pedagógicas que superem as tradicionais pedagogias. Quer dizer que quando o professor ele tem um olhar mais humano, ele vai sair daquele ensino tradicional. Ele vai ser um professor que vai pensar para além do conteúdo que ele deve ensinar ali de forma engessada. E ele vai pensar não só numa prova múltipla escolha, por exemplo, onde tem que marcar um X e ele vai receber aquela prova do aluno e considerar que se o aluno fechou a prova, nota 10, esse aluno é 10. Não. Um professor, um professor mais humano, ele vai compreender que um aluno que faz uma redação sobre aquele assunto também pode representar uma maneira que ele aprendeu. Um aluno que faz um desenho do que ele aprendeu na sala de aula também é uma maneira de mostrar a sua aprendizagem. E esse aluno que fez um desenho ou uma redação pode não ter tirado todos os pontos na prova, mas o professor vai ter esse olhar mais humano e amplo para entender as diferentes maneiras que aquele aluno aprendeu ali. E é exatamente isso, e essa experiência vai ser mais valorizada, essa maneira desse aprendizado desse aluno vai ser mais valorizado pelo professor, porque cada aluno tem uma percepção única, influenciada muitas vezes por suas experiências e pelo seu contexto de vida, o seu cotidiano, o dia a dia, como ele vem para a sala de aula, o seu ambiente familiar, o dia a dia que ele vivencia ali, pode impactar na sua aprendizagem em sala de aula. E aí o uso de metodologias ativas, como o ensino, por exemplo, baseado em projetos e aprendizagem experiencial, pode ajudar muito para que essa aula seja muito mais relevante ao aluno. E esse aprendizado, então, se torne mais significativo quando ele está conectado à realidade do estudante. Isso vai, de diversas maneiras, incentivar a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem desse aluno. Então, as rodas de conversa, os seminários, os trabalhos em equipe vão ter um diferencial e vão fazer essa parte para que o aluno possa ter uma maneira de aprender muito melhor. E o docente, ele vai se tornar mais humano na sua maneira de intervir. E os professores, eles podem usar a fenomenologia para desenvolver essa postura mais empática, mais compreensiva com o aluno. Além disso, também pode ajudar na criação de ambientes de ensino mais inclusivos e participativos. Então, esse professor, ele vai saber incluir a todos, sabendo que há níveis diferentes do aluno mostrar como aprendeu. É o professor que também vai incluir os alunos que têm alguma necessidade especial, né? Os PCDs. É o aluno que vai também respeitar as limitações é o professor que vai respeitar as limitações dos alunos autistas em sala de aula, os alunos que têm TDAH. É um professor com esse olhar mais atento para as diferentes formas de alunos, diferentes singularidades que há em sua sala de aula e como eles podem explorar as suas potencialidades da maneira como eles estão aprendendo esse conteúdo, né? E aí nós temos também alguns exemplos práticos de como podemos levar isso para o nosso dia a dia da sala de aula. Na educação infantil,
quando nós estamos ali observando as formas como as crianças exploram o mundo ao seu redor, quando nós vemos cada avanço da criança, cada escrita, cada desenho, cada maneira de pegar um objeto, levar para um determinado ponto ao outro, a maneira como eles interagem com os seus coleguinhas, tudo isso, levando em consideração para o professor, pode ser e tudo isso sendo levado em consideração pelo docente, pode contribuir, com certeza, para que esse aluno explore mais as suas potencialidades em sala de aula. Outro exemplo, no ensino fundamental médio superior, a reflexão sobre como os alunos interpretam conceitos complexos com base nas suas experiências. Então, a fórmula de Pitágoras, ou na aula de educação física, fazer uma cesta de basquete, mas associar um cálculo matemático quando aquela bola vai em forma de parábola. E tudo isso associando ao dia a dia do aluno pode se tornar muito mais significativo, fazer mais sentido para ele. E aí eu trago como exemplo a própria disciplina de educação física, quando em jogos cooperativos, valorizar a experiência de cada aluno independente de suas habilidades motoras. Então eu não separo os mais habilidosos dos menos habilidosos. Eu deixo todos interagirem uns com os outros e respeito o que cada um pode oferecer ali naquela brincadeira, naquele jogo. Em uma educação física, onde eu não vou valorizar quem tem um gesto técnico motor perfeito e refinado, mas está ali permitindo experimentar nessa aprendizagem de corpo inteiro. E eu trago outro exemplo como a disciplina de química, quando em vez de eu seguir um roteiro de laboratório, o professor ele busca incentivar os alunos a descreverem as suas experiências, as suas percepções sobre como aconteceu ali cada etapa daquele experimento. E aí o professor, por exemplo, pode fazer perguntas como: o que você percebeu antes ou depois dessa reação química? Quem sabe perguntas assim ajudam a desenvolver um olhar mais crítico e fenomenólogo desse docente e do próprio aluno. E em conclusão, a fenomenologia ela nos ensina a prestar atenção à nossa experiência vivida, e aí vai permitir que não façamos julgamentos automáticos, prévios, ou termos esses preconceitos na sala de aula, na maneira como o aluno aprende. Vai nos ajudar a praticar a observação, refletindo o que sentimos, pensamos e fazemos nesse dia a dia. Ao compreender que cada pessoa percebe o mundo de forma única, nós podemos ser mais empáticos e vamos respeitar as diferentes perspectivas. Então, por exemplo, em uma conversa, quando você, como docente, como professor, você tenta escutar sem interromper e perceber o que a outra pessoa realmente quer expressar, ou como um colega tendo que fazer um trabalho em equipe com outro colega que pensa diferente de você, e você sabe ouvir sem interromper, sabe entrar em um acordo, respeitando que o outro tem também potencialidades e que pode contribuir da melhor maneira para que esse trabalho tenha muito mais potencial ali, seja mais relevante para essa aprendizagem de corpo inteiro, aprendizagem com o entorno, uma aprendizagem com o outro. E aí nós podemos, de fato, tomar decisões baseadas não no que é imposto pelo que os outros fazem na sociedade ou que está na moda, mas no que nós sentimos e no que nós aprendemos conosco mesmo também. Outra maneira de a gente, ao adotar a fenomenologia como estudo, e valorizar a experiência vivida, por exemplo, se falarmos sobre as sensações ao tomar um café, nós vamos não apenas beber ele mecanicamente, mas a gente vai perceber o aroma, o sabor, a sensação, coisas que vão para além de algo ali fisicamente colocado a nós. Nós vamos explorar mais sentidos, muito mais coisas naquilo que nos é colocado.
Nós também vamos, por exemplo, se for falar de uma coisa pontual como escolher a carreira, nós não vamos apenas no que seria a moda da geração, dos nossos colegas, do que está ali no momento. Mas nós vamos escolher algo que tenha significado para todos nós, que faça sentido para todos nós. Bem, a fenomenologia, ela então, na sala de aula, pode ajudar muitos professores que se dedicam a estudá-la a valorizar muito a maneira única como cada aluno vai interpretar o conhecimento, respeitando as suas sensações, experiências. E ao incorporar a fenomenologia nos nossos estudos, no ensino e na vida, nós com certeza vamos praticar muito mais coisas educativas, humanas, reflexivas e inclusivas. E vamos transformar não só apenas a maneira como a gente aprende, mas como nós nos relacionamos com os outros, com o nosso entorno, com o mundo ao nosso redor. Isso é se tornar mais humano. Isso é aprendizagem de corpo inteiro, relevante para todos nós. E, concluindo, essas são as minhas referências que fizeram a base para trabalhar um pouco com vocês o que era a fenomenologia. E eu agradeço muito a todos vocês por me ouvirem e escutarem um pouquinho sobre essa temática que tem ganhado muito espaço. E que possamos, como docentes, dar voz e vez aos nossos alunos, uma metodologia que permita que o educador e o educando troquem experiências e um aprenda com o outro. E eu gostaria de finalizar agora ensinando um pouquinho para vocês como eu fiz essa videoaula. Eu usei o OBS para fazer essa gravação dessa videoaula. Eu preparei no PowerPoint essa apresentação, eu baixei do YouTube um vídeo, que foi o que eu apresentei aqui ao final, e eu deixei tudo isso no computador. E aí, quando o OBS foi baixado para este computador, ele foi, veio essas telas, o layout dele aqui sendo mostrado para vocês, olha como ele é trabalhado. E aí, nós temos aqui, por exemplo, essas janelinhas embaixo, que vem junto com quando você instala o OBS. Bem aqui no canto esquerdo, nós temos as cenas. Essas cenas foram criadas aqui no botãozinho que tem o mais. Cada cena foi descrita aqui a hora que eu queria para essa gravação de hoje. A câmera, onde eu queria aparecer. Aí eu digitei aqui câmera, apresentação, vídeo, fui criando essas telas. Então, a câmera era onde eu apareço. Eu aperto em transição e aí a minha câmera aparece aqui na tela direita. Significa que é isso que está passando naquele momento da gravação. Na cena apresentação é onde eu, ao clicar aqui em fontes, foi criada a cena apresentação, logo nessa aba do lado à direita, tem um maisinho também, ali eu fui em capturar monitor, porque eu peguei o PowerPoint, abri ele na tela, e aí essa é a tela do monitor, aonde eu vim capturar, e aí foi anexada aqui. Então, ele está aberto no computador, é a tela do monitor, certo? E aí, também quando eu apresentava aqui, apertando em transição nesse botão ao centro, fazia essa transição da minha tela para a tela do slide, fazendo essa parte dinâmica. A outra cena criada foi do vídeo. Também havia baixado ele para o computador. Aí, cliquei aqui em mais, né? Aí apareceu esse fonte de mídia, onde ele está. Arquivo local, coloquei em explorar. Tá aqui o vídeo para essa aula da turma, né? Que eu queria gravar o vídeo, tá? A tela OBS, porque
ela também é importante para esse momento agora, onde você vê a nossa gravação, onde pode ser feito, e o áudio que foi também configurado para que saísse aqui o áudio correto na gravação, pudessem me ver, tá bom? E aí eu apertei para iniciar bem aqui. Nesse mesmo botão onde está escrito interromper, no início vai aparecer, ele aparece como iniciar gravação. Então, eu apertei nele, iniciar gravação, e quando eu terminar aqui de ensinar para vocês sobre como eu fiz essa videoaula, eu vou apertar em interromper. E quando interromper, automaticamente ele vai para os meus documentos do computador em vídeos. Aí, quando eu for lá em vídeos, ele vai estar salvo automaticamente. E depois eu posso carregar ele nas nuvens e compartilhar no meu YouTube ou em qualquer outro local que eu desejar, tá bom? Então eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa maneira de gravar videoaula e mais dúvidas e questionamentos, pode entrar em contato comigo que eu poderei compartilhar com vocês um pouquinho dessa ferramenta. Um grande abraço e até a próxima.